Muito bem, meus irmãos, nós estamos hoje aqui com mais um convidado, missionário Enevaldo Santana, missionário que é conhecido em todo o Brasil, está conosco aqui. Missionário Enevaldo, seja muito bem-vindo. Meu querido, graça e paz do Rei Salvador Jesus Cristo, prazer e satisfação poder estar participando desse podcast com a Vossa Excelência. Que Deus o abençoe. O querido, você é de Indaial, Santa Catarina, né? Hoje reside em Indaial, mas você não é daqui. De onde que é? Conta um pouquinho a tua história Eu para nós. sou natural do estado do Ceará, resido na cidade de Indaial, aqui no estado de Santa Catarina. Que legal, que bacana. Missionário, deixa eu te fazer a primeira pergunta, que foi uma das perguntas que eu já fiz e eu acredito que você ouve muitas pessoas te perguntarem a mesma coisa e tu já até sabe o que eu vou te perguntar. Qual que é a semelhança entre Enevaldo e Pastor Júnior Trovão? É um mistério muito forte, né? Diante a incógnita que está circulando no ar, muitos até vai tendo pensamento que eu estou plagiando o Júnior Trovão. Mas verdadeiramente quem me conhece pessoalmente já tem um conhecimento que o meu timbre vocal ele é um pouco grave, é independente de alguns ambientes, acaba se tornando mais potente e concernente à forma de poder ministrar a inerrante e poderosa palavra de Deus, eu sempre tive esse ritmo, essa dicção. Há 13 anos, estou entrando aos 14 anos na trajetória ministerial, um ministério voluntário na itinerância, onde tem contemplado muitas pessoas ser transformado pelo poder de Deus. Que bacana. Tá esclarecido isso aí. Eu acredito que é uma chamada ao ministério e que também acredito que sur- surta bastante ali curiosidade das pessoas. Agora, falando em questão de ministério, como que funciona hoje o teu ministério? Como que você abrange isso? Eu estou perguntando para todo mundo. Nem tudo é flores. Como é que você enfrenta esses desafios da obra de Deus? Baseado em Salmo 126, verso 6, foi o que o Senhor falou. É, aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, volta com júbilos de alegria, trazendo seus molhos. Nem todo momento é alegria, porque o próprio Jesus já determinou em João 16:33. No mundo vós tereis luta e aflição, mas tenha de bom ânimo, que representa coragem. Nós não podemos desistir, recuar diante as batalhas das diversidades, dos ventos contrários que sopra sobre a nossa direção. Tem que manter a conexão com Deus e Ele vai dar direção ao nosso passo, a qual nos segura com mão forte, faz soltar por cima das muralhas e coloca cântico de vitória nos nossos lábios para nós glorificar ao eterno Deus. Maravilha, sem sombra de dúvidas, missionário. E me diz uma coisa, nem tudo é púlpito, né? Como é que funcionam os teus bastidores? Como é que funcionam as tuas preparações? Eu sempre costumo dizer que antes de estar ministrando, tem uma família, tem uma casa, tem uma preparação. Como que é o teu dia a dia, assim, fora das câmeras, fora dos púlpitos das igrejas? Meu querido, o meu posicionamento, tanto no púlpito, na igreja ou em casa, é, se torna quase comum. Porém, tem alguns requisitos. Meu foco primeiro é Deus, segundo a minha família. Eu tenho uma esposa, casado há 13 anos, tenho um filho de 5 anos. Eu sou um itinerante,
que eu não me preocupo em correr atrás das agendas. Eu tenho um diálogo com Deus acerca do chamado que o Senhor tem comigo. Nesse longo percurso de 13 anos ministrando, eu nunca liguei para ninguém pedindo para abrir uma oportunidade para mim poder pregar. Eu acredito no Deus que renomeou, deu nome a Abraão. Eu acredito no Deus que traz a existência do que não tem a existência. O mesmo Deus que encontrou Davi no pasto, ele é o mesmo Deus que encontra aquele que está com o coração aberto, sincero, para fazer o ide à vontade do Todo-Poderoso. E diante esse diálogo com Deus, em questão da minha chamada, eu sempre falo para Deus, Senhor, onde o Senhor quer que eu vou estar ministrando, abre a porta. E de repente, Deus abre, escancara a porta e a gente vai e contempla o operar e a manifestação divina. Porque se eu escolher o ambiente, eu vou sair fora da direção. Mas se eu estiver na direção de Deus, ele vai me conduzir o lugar, o ambiente, a plateia que ele quer. E eu não escolho o tamanho da plateia, seja um, seja dois, ou seja a multidão. A mensagem é a mesma, transformadora, restauradora, edificadora, aonde pessoas são impactadas. E eu me sinto transbordante de alegria em contemplar essa essência, a Shekinah de Deus pairando através da minha vida, Deus confirmando os passos chamado a qual ele tem. E diante esse percurso, eu fico 3 dias em casa, cuidando da minha família, lendo mais, me alimentando mais, porque não adianta correr tanto, se envolver tanto na obra e não se envolver com o dono dela. Então, o primeiro passo, temos que estar na conexão com o dono da obra. Se o projeto fosse meu, eu ia realizar conforme eu quero. Mas como o projeto é de Deus, eu tenho que realizar conforme Ele quer. Por isso, temos que permanecer na vigilância, na oração, na consagração, na leitura da palavra, para entender a boa vontade directiva da parte de Deus sobre a nossa caminhada. Que bênção pura, missionário. Me despertou e eu fico muito feliz, porque realmente esse é bastidores do evangelho, né? Quando você falou que você permanece ali pelo menos 3 dias em casa, junto com a família, buscando oração, é primordial isso, não concorda? Com certeza, observe que Paulo escreve em Timóteo que aquele que não cuida da sua casa é pior do que uma pessoa infiel, acaba negando a fé. Eu tenho tido conhecimento de várias pessoas que seguem essa trajetória ministerial, mas fica meses fora de casa, ausente da família, família padecendo na caminhada e a pessoa flutuando. Isso, para mim, se torna uma hipocrisia e está totalmente ausente do verdadeiro Evangelho de Cristo. Porque a família é a base, é a estrutura, é projeto de Deus para a nossa vida. Maravilha, que benção. Missionário, deixa eu te perguntar mais uma coisa. Você que está na caminhada aí, muitas pessoas, e você é um jovem pregador, né? Mas muitos pregadores aí que estão começando agora, às vezes eles não entendem. Eu fiz a mesma pergunta para algumas pessoas que acham que é turismo, né? Eu queria que você falasse um pouco disso. É claro que vai visitar muitas cidades, muitas igrejas, mas também existe muitas dificuldades, né? Eu não sei se tem algo que você já enfrentou que já foi um desafio no teu ministério nessa caminhada? Meu querido, eu sempre digo que a missão não é o lugar de turismo.
de turista, não. A missão é um campo de batalha, a qual estamos enfrentando a cada momento. Todas as vezes que eu saio de casa, quando a minha família não pode ir, eu abraço a minha esposa, eu abraço meu menino, como se fosse a última oportunidade. E eu sempre digo, filha, eu estou indo para o campo de batalha. Me dê a cobertura espiritual. Se diante o campo de batalha, o Senhor Deus me recolher, coloque alguém para estar do seu lado, que seja apaixonado por Cristo e temente ao Espírito Santo. There are we bright and Aleluia. put some bricks all right now. Temos que entender que a itinerância não é só pregar, temos que ter a credibilidade na salvação em Jesus Cristo. Que proveito tem um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Temos que manter a vigilância para não ser saqueado pelo inferno, mas que podemos estar na conexão divina para saquear o inferno e povoar os céus. Compreendendo, meu amigo, diante de alguns bastidores da caminhada, fiquei mais de 12 anos pregando a palavra de Deus, andando de ônibus, outras irmandades me conduzindo de carona, dormindo em rodoviária, passando frio e calor. Momentos de pessoas me levar na rodoviária, não pagar nem a minha passagem que eu paguei para poder ir. Saía no verde, regressava no vermelho, mas não reclamava nada. Me despedia na rodoviária com fome e eu glorificando a Deus. Falei, Senhor, há um tempo determinado para todas as coisas, e eu não vou negar a fé, vou continuar fazendo o teu id e a tua vontade. Porque o reino do céu não é só de comida nem de bebida, mas é de gozo e paz e alegria no Espírito Santo. Diante desses ventos que assolava sobre a minha vida, oh, aleluia, alegria do Espírito Santo dentro de mim. Estava superando qualquer adversidade na trajetória. E eu nunca cheguei em casa chorando, de cabisbaixo, lamentando. Sempre com um sorriso no rosto, abraçando a família e dizendo: até aqui me ajudou o Senhor. Ô, Glória, ô, missionário, olha, é, é Deus, hein? Eu fico sem palavras ali, porque é emocionante, a gente consegue sentir, mesmo tão distante, longe, mas há uma presença de Deus muito grande nisso, porque isso é missões, isto é fazer a obra de Deus, e eu não tenho dúvidas que o Senhor, Ele está na sua vida. Nós estamos quase chegando ao final desse bate-papo aqui, porque realmente é algo mais curto, mas deixa eu te perguntar, como é que o pessoal hoje, quem acompanha, consegue entrar em contato contigo? E eu tô fazendo sempre essa pergunta para todo mundo, né? Não é exclusivamente. E como é que faz para te contratar? Você cobra alguma coisa? Como é que funciona para entrar em contato contigo e receber você na igreja deles? Meu querido, eu não estimulo o preço de maneira nenhuma. Sempre os irmãos, eles me dão a minha passagem de ida e volta, e conforme a igreja pode, não é uma exigência, conforme a igreja pode, eles me abençoam com a oferta ao critério deles, mas eu não estimulo o preço. Tá? E Deus tem feito proezas e maravilhas acontecer através da minha vida. Deus me fez uma promessa que ia me dar um veículo novo para mim poder fazer a obra dele. E eu não ia ficar devendo nada a ninguém. 12 anos e meio quase ministrando na dependência dos irmãos e também de ônibus. A única coisa que eu tinha era uma moto 2009
vendi e investi no projeto missionário, que eu fiquei um ano no estado do Ceará. Fiquei sem nada. E Deus falou comigo: eu provei a tua fé, mas vou restituir. Vou te dar para você o seu veículo, vou restituir a moto da tua esposa, e esse ano vou te levar um passo fora do Brasil. Foi aonde, no início de 2024, Deus levantou duas pessoas, deu uma moto para minha esposa 2021, a bis dela, que diante da minha casa para a igreja dá quase 1,5 km. E 10 meses depois, Deus levantou as pessoas, me abençoaram, me deram uma Creta 2025 quitada, zerada, para mim poder fazer o ID de Cristo. E o Senhor me levou ano passado no Paraguai, onde fiquei numa cruzada de 8 dias. Vidas foram transformadas pelo poder de Deus. Um espírito maligno queria ceifar a vida de uma jovem. Oremos por ela. Jesus libertou. Ela entregou a vida para Cristo, está firme até hoje. Saímos numa lanchonete. O moço olhou para mim e falou: Deus falou comigo para poder te abençoar. E me abençoou com o iPhone 16 Pro, novo lançamento. Então, assim, os cuidados de Deus é grande. Quando a gente faz a obra de Deus com o coração aberto, sem querer nada em troca, o Senhor cuida de nós. O Senhor peleja pela nossa vida. Tem muitas pessoas que ele pensa que o ministério é uma carreira profissional para alcançar fins lucrativos, não. Nós temos que alcançar frutos espirituais. Esse é o objetivo de restaurar a vida, de trazer esperança ao coração de pessoas, de alcançar o necessitado. Eu me recordo, na cidade de Blumenau, estava no centro. Deus me colocou dentro de um ônibus. Cheguei no terminal Fortaleza. O Senhor falou comigo: maneja a espada. Tirei a espada que estava dentro da bolsa e comecei a ministrar Apocalipse capítulo 3, versículo 20: eis que estou à porta e bato. Quando eu estava ministrando cerca de 7 minutos de ministração, o moço gritou do outro lado do terminal e disse: ei, pregador, essa palavra é para mim. Se ajoelhou diante da grade e disse: eu quero voltar para Jesus. O replight Amblixian Prairie Conduit Sprawy. Passou o ano e eu fui convocado para ministrar numa igreja. Quando eu cheguei lá, ele era dirigente do circo de oração masculino. As minhas lágrimas desceu e eu entendi que Deus, ele quer usar a minha vida, a sua vida, no íntimo, no profundo e no oculto. O que temos é de ter sensibilidade espiritual e fazer o ide à vontade do Senhor, que a palavra de Deus, ela não faltará vazia, sem antes fazer aquilo que lhe apraz. Oh, glória! Aleluia. Aleluia. É benção, missionário, é benção. Como é que faz para te achar? Na rede social? É, Tem lá o Instagram, Enevaldo Santana. Tem alguns vídeos, é pouco ali no Facebook, pois eu, realidade, não tem ainda pessoas para poder filmar para mim, né? E alguns vídeos que eu posto é que alguém filma, manda para mim, eu acabo postando, são vídeo curto, mas tanto no Facebook, tanto no Instagram, tá lá em Enevaldo Santana, tem meu contato também, se alguém pedir oração, uma instrução da parte de Deus, estamos aqui à disposição em prol do reino de Deus para poder acolher o necessitado. Não importa a hora, o momento, estamos aqui para poder servir. E em todo o nome do Senhor seja glorificado, porque dele e para ele são todas as coisas, a glória, o poder eternamente. maravilha. Missionário, eu quero te agradecer pelo, pela oportunidade de estar juntamente contigo, pelo seu tempo.
né, e que Deus possa estar honrando cada vez mais a sua vida. Meu amigo, foi um privilégio de poder compartilhar pouco dos testemunhos. São muitas coisas que Deus tem feito no decorrer da caminhada, milagres têm acontecido. E diante dos bastidores, só para mim finalizar, eu me recordo um testemunho que eu tive em Clevelândia, no estado do Paraná. Quando eu cheguei na rodoviária, o pastor olhou para mim e disse assim: Não é você que vai pregar aqui na minha igreja, né? Eu falei: fui convidado. E ele falou: Para pregar aqui tem que ter bala na agulha. E eu falei para ele: Se me der a oportunidade, eu prego. Se o Senhor não querer que eu prego, eu vou sentar e ouvir o Senhor pregar. Fica tranquilo, não tem problema. E ele passou para mim 15 minutos para as 10 horas. Naquele cenário, o céu se abriu de uma forma extraordinária. Vidas foram batizadas com o Espírito Santo, outras foram libertadas. A glória de Deus entrou no santuário. O pastor caiu de joelho e pegou o microfone e disse: Irmão, eu olhei para ele na rodoviária, eu não dei 50 centavos. Mas quando ele abriu a boca dele, Deus falou comigo: Este é o meu servo. Orai, Clóris, Abiacamanto, Orcs, Broadway. E desde quando eu iniciei diante da presença de Deus, Deus falou comigo: Meu filho, eu vou te levar por muitos lugares, pregando e testemunhando. Muitos saberá que eu sou Deus na sua vida. Muitos vai até olhar pela tua aparência, mas no abrir da tua boca verão a minha glória através de ti. E eu estou aqui para exaltar o nome de Jesus. Se você observou nos meus vídeos, eu tenho deficiência nesse braço. Foi uma rebeldia contra Deus. A gente deixa para outra oportunidade. Amém? Maravilha, maravilha. Tem muito testemunho aí, missionário. Nós vamos fazer a segunda parte, então, aí, uma próxima data para você contar mais e vamos estar novamente junto com você. Pessoal, eu quero agradecer a todos, missionário, mais uma vez, que Deus te abençoe, Deus abençoe sua família. Isso aqui é o Evangelho nos Bastidores. Você que está nos acompanhando, por gentileza, curta, compartilha e que Deus possa te honrar.